neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Acabamos de informar aos nossos ouvintes, através da Constituição Divina, através da Palavra de Deus, que nunca passará. Passará o céu, a terra, mas a Palavra não passará. Seja todo homem mentiroso e Deus o único verdadeiro. E aqui está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do verso 1 ao 10º versículo. Isso que acabamos de revelar, de mostrar, de ler para os nossos ouvintes. Agora, se eu estivesse distribuindo pílulas nesse instante, oferecendo através do rádio, pílulas que fizessem as pessoas ter uma longevidade de 1000 anos. Se você tomasse daquela pílula, você viveria com toda a juventude e robustez 1000 anos. Então nós iríamos precisar de quê? Do exército. O exército brasileiro
teria, sem dúvida, de controlar o povo. Isto é verdade ou não? Pense bem, uma pílula que faria você viver 1000 anos com toda a saúde, com toda a robustez, não sujeito a acidente, a câncer, a AIDS, a diabetes, qualquer outro mal no corpo. Nunca morrer durante 1000 anos. Então, é claro, o Exército Brasileiro, as Forças Armadas, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, teria que controlar o povo. Porque o povo avançaria nisto como entre a vida e a morte. Agora, o que nós estamos oferecendo, isto quer dizer, todos os pregadores na terra do Evangelho estão supostos a oferecerem isto para o povo. Só tem uma coisa, que é sem preço, sem dinheiro. E não precisa do exército controlar. Por quê? Porque o desinteresse é muito grande. Por que o desinteresse é grande? É porque não é visto pelos olhos da carne. Como São Paulo acaba de dizer. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Aqui no capítulo anterior, que é o capítulo 4, sua segunda carta aos Coríntios, verso 16, o Espírito Santo, através do apóstolo, diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ouvintes, o Espírito Santo de Deus, através deste mesmo apóstolo, nos ensina, nos traduz o que realmente significa fé, o que quer dizer fé. Essa palavrinha de 2 letras em português, no inglês ela tem 5 letras, em outras línguas deve variar também, mas no nosso português apenas 2 letras, F-E. O que significa isso? O que é a fé? Em Hebreus capítulo 11 ele responde: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muito bem, vamos adiante. Por que o Evangelho tem que ser insistido? Esta vida do milênio, e não apenas o milênio, mas a eternidade, sem um fio de cabelo branco. A eternidade, pense bem, eternidade, sem uma coceira sequer, sem velhice, sem juventude, sem meninice, sem infantilidade, como entre 20 e 22 anos de idade, esse corpo celestial glorificado, não mais sujeito à morte, não mais sujeito ao espaço, não mais sujeito a salário mínimo, não mais sujeito a médicos, não mais sujeitos a advogados, a polícia, a transporte, a cemitério, a hospitais, a esgotos. O homem é sujeito ao esgoto, à fossa. Não mais sujeito
a velhice, veja só. Mas por que isso tem que ser insistido e é aborrecido? Uma segurança desta é porque é de graça. Ah, porque é de graça? Sim. E porque só pode ser recebido pela fé. E o homem anda pelo que vê. Se houvesse uma pílula comprovada pela ciência que fizesse o homem viver, não precisa ser 1000 anos, bastava dizer que ele ia viver 100 anos, com uma boa saúde. Então, necessitaria do exército, de todas as forças armadas, todo o sistema policial para controlar o povo. Mas é de graça. O que disse Deus através do profeta Isaías, no capítulo 55? Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Ora, meus ouvintes, isso é tão certo quanto a luz do sol brilha durante o nosso dia. Isso é tão certo quanto você sente a sua roupa em seu corpo. Isso é tão certo quanto o seu tato. Isso é tão certo. A fé é uma substância. A fé naquilo que Deus tem preparado para nós. Não é a minha igreja, não é o meu evangelho, não é o meu ministério, não é a minha pessoa, e nem pessoa alguma de homem algum nessa terra, e nem tampouco igreja alguma. Isso é Deus. Isso é a palavra revelada. Mas o que acontece? Eles dizem que o homem é um produto do meio. Então, aquele homem é produto do meio de tal igreja. Outro homem é produto de outro meio, de tal igreja. E de tal ala da sociedade. É isso? O homem está dentro de um meio, nesta era, que se chama a Era de Laodiceia, que quer dizer mulher e direito dos povos. Ela concentra todos os males das eras passadas. A Tiatira, que quer dizer domínio feminino, e todos os males das eras passadas estão concentrados na Era de Laodiceia. Por quê? Porque todas as virtudes também, todas as virtudes passadas, inclusive aquelas 3 últimas que formam o parto normal, que é a justificação pela fé, a mensagem de Lutero. A santificação, que é a mensagem de João Wesley, simultaneamente com os dons espirituais. E agora, o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo com William Branham. Isso é um parto normal. A justificação é a água. O sangue é a santificação. Logo, vem o Espírito, a vida, porque é assim um parto normal. O parto normal é precedido de água, sangue e a vida. O Espírito, a criança, manifesta. O Espírito manifestado através do Filho que acaba de nascer. Então, é um parto normal, essas 3 últimas eras. Ela concentra todos os males das eras passadas. E aqui está, na mensagem, na palavra
de Jesus Cristo, ele que está fora da era já. A era não terminou, mas Jesus está fora desta era de Laodiceia. Ela vai terminar com o início da grande tribulação e com o rapto. São acontecimentos simultâneos. O arrebatamento, então, dá-se ao início dos 3 anos e meio da grande tribulação. E Deus não tratará mais com gentios. Ele tem virado as suas costas para os gentios, então, e vai tratar com os judeus, porque ele não trata com os dois povos ao mesmo tempo, com judeus e gentios ao mesmo tempo. Ele virou as costas para os judeus e tratou com os gentios. E como José lá no Egito casou-se com uma gentílica, depois de ter sido preso, humilhado, desprezado pelos seus irmãos, jogado na cova, então ele subiu, como José subiu. E ele se casou com uma gentílica, foi o que Jesus Cristo fez, depois de ser rejeitado pelos seus. Ele tirou uma esposa gentílica. Então ela vai aos céus. Ele está nos céus. Agora com sua esposa, com sua noiva gentílica, estou falando do rapto. Mas antes, porém, ele já está fora da era. Aqui está escrito em Apocalipse, capítulo 3, verso 14, o retrato falado da nossa era, da era de Laodiceia, que quer dizer mulher, que quer dizer direito dos povos, reunindo em si todos os males de todas as eras, e que por fim será sacudida com um grande terremoto profetizado. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém. Amém é assim seja, é o final. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. É o estado da igreja de Laodiceia. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Sempre a boca de Deus na terra foi um profeta. Não tenha dúvida. Se crer, é verdade. Se admitir, é verdade. Se não admitir, se não crer, é verdade. A Bíblia não falha. A boca de Deus na terra é seu profeta. E ele é chamado de o Filho do Homem. E como nos dias de Noé, e de Sodoma e de Gomorra, seria também na vinda do Filho do Homem. Então, continuemos. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Agora vem o grande conselho. Agora vem a grande oportunidade que ele dá para a era em que estamos vivendo. Ele vai dizer que está do lado de fora batendo, mas ele dá um conselho. E bem-aventurado aquele que tem ouvido para ouvir esse conselho. Então se torna um problema individual. É seu. Não é de seu marido, não é de sua mulher, não é de sua mãe, não é de seu pai, não é de seu pastor, não é de seu padre, não é de ninguém. É seu. Naquele dia, você vai responder por si próprio. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio,
para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ora, meus ouvintes, abram suas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12. Veja, esta era não aceita a correção de Deus. Ela não pode aceitar uma mensagem profética, porque ela está castigando. Deus castiga não é quebrando as pernas, rachando a cabeça, como muitos pais fazem com suas pobres crianças, e como muitos pastores açoitam o povo, os legalistas. Não. Ele corrige e ele castiga através de sua palavra. É isto. Leia Hebreus capítulo 12. Aquele que não aceita a correção não é filho, é bastardo. É um bastardo. Não importa se nasceu no santo matrimônio, o santo, entre aspas, casado na lei e na igreja. Ele é um bastardo. A essas alturas é preferível ser um Jefté. É preferível ser um Jefté. É preferível ser uma Raabe. É preferível ser uma Maria Madalena. É preferível ser uma samaritana, um Zaqueu, um ladrão arrependido. Mas continuemos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito está falando às igrejas. O Espírito não pode ter controvérsia. Se Jesus tem igrejas, então ele tem que falar a todas elas com a mesma doutrina, com a mesma fé, com o mesmo batismo. O Espírito Santo é um só. A voz de Deus é uma só. E por que ele ensina uma coisa aqui? Bom, é o Espírito Santo que está ensinando. Depois ensina outra ali, diferente. Será que não dá para meditar, pensar, fazer um exame introspectivo e perceber a que hora nós estamos vivendo? Mas o que acontece? Vejamos em 2 Coríntios capítulo 5. Nós estamos falando do testemunho de Deus, que é a sua palavra. Nós estamos falando que a árvore testifica através da queda de suas folhas e depois, então, quando ela refloresce, as folhas voltam. Nós estamos falando de uma ressurreição. Nós estamos falando de um arrebatamento. Nós estamos falando coisas que o Espírito diz. Essa palavra não pode ser de particular interpretação. Ela não pode ser interpretada. Deus é o seu próprio intérprete. A Bíblia interpreta a si mesma. Agora, precisamos da revelação. Que Deus te abençoe. Continue meditando. Nós continuaremos, se Ele permitir. Que Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor.
Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu, ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Muito bem, meus ouvintes. Nós temos testemunho de Deus diante dos nossos olhos. Os sentidos humanos exigem a lógica, exigem a razão das coisas. Chega-se a dizer que um provérbio popular, um adágio assim, no estado de Goiás, que goiano só vê se pegar. Acho que isso não é só de goiano, não. É do brasileiro, é de todo ser humano. Deixe-me ver, quer dizer, deixe-me pegar. Tem que pegar para ver. Mas acontece que isso é uma exigência dos sentidos humanos. Isso não tem nada a ver com a fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós temos testemunhos de Deus para satisfazer até mesmo os sentidos humanos. Você pode ver e acompanhar o comportamento da árvore, da natureza, você pode apalpar, você pode satisfazer os seus sentidos, inclusive indo lá em Jerusalém e vendo, constatando que há de fato uma tumba aberta lá em Jerusalém, que não pôde reter o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, a testemunha que Deus nos dá não é para satisfazer somente os nossos sentidos humanos. Satisfaz também a nossa fé, sem dúvida alguma. Mas a nossa fé, bem entendido, a fé comum. A fé comum em relação a um fato, a uma promessa de Deus. Esse é um comportamento do judeu. O judeu exige isso. Ele quer ver milagres. O grego, sabedoria. Você vê que nós temos fatos na Bíblia, como o caso daquele centurião. O Senhor diga apenas uma palavra e o meu criado será curado. Esse era um gentio. Agora, o judeu já diz: vem, põe a tua mão sobre minha filha e ela sarará. É uma fé, mas é uma fé comum. Usa os sentidos para fazer contato, o que até é bíblico. Lenços, orar por peças de roupa é bíblico. Nós temos base bíblica. Agora, essas outras coisas que surgem são invenções para ajudar os sentidos das pessoas, fazerem contato. Mas não está ajudando a fé perfeita. A fé perfeita não exige a imposição de mãos. Não exige a unção com óleo, porque aquilo é símbolo, é contato físico. Então nós, com a fé perfeita, não temos nem medo de olhar para a árvore, para a tumba aberta de Jerusalém, para outras coisas, provas físicas da morte e da ressurreição de Jesus. Nós não temos que ter um sudário, um lençol que envolveu o corpo de Jesus e a sua imagem naquele lençol. Então, o Tomé disse: se eu puder ver as feridas e botar o dedo, então eu creio. Isso seria uma fé realmente, uma fé comum, fé dos sentidos. Eu vendo, eu colocando o dedo, eu apalpando, então eu creio. Mas quando Jesus apareceu para eles, então ele falou com o Tomé, que era para ele ser crente e não incrédulo. Isso quer dizer que era para ele ter fé perfeita.
de fé em fé. Aquele fato exigia uma fé perfeita, uma fé na palavra, e não no físico, na prova física. Então, veja, Deus tem deixado testemunho. Ele tem nos dado o testemunho da criação. Deus usou uma garotinha para converter um filósofo ateu lá nos Estados Unidos. Ele insultou aquela criança quando ela ia para a igreja, com a sua Bíblia debaixo do braço. Ele disse: o que você vai fazer? Onde é que você já viu Deus? Então, o que ela fez? Ela olhou assim, de repente ela viu uma florzinha daquela de pé de muro. Pegou aquela florzinha e disse para ele: Senhor, aqui está essa florzinha. Me responda, quem fez isto aqui? E aquilo foi suficiente para derrubar o homenzarrão, o grande intelectual, por terra. Ele não pôde responder à menina, e ali os seus sentidos foram convencidos de que há uma criação e por isso há um Criador. Agora, nós estamos numa estação mortal, de vida mortal, como a árvore tem sua estação própria, criando nossos filhos, casando, criando famílias. É uma vida, uma estação da vida mortal, com exigências da dimensão, luz, matéria, espaço, aí vem audição, paladar, olfato, tato, e os sentidos do espírito, que é a memória, a consciência, a lembrança, essa coisa toda que opera através do espírito. Mas ali é uma estação. Nós estamos apenas numa estação. Você viaja de trem, você vai de estação em estação, até chegar à última estação. E nós estamos numa estação da dimensão humana, sujeitos ao contato físico, ao transporte, à alimentação física. Devemos cuidar dos nossos corpos e também com a quarta dimensão aí, que é isso que você está ouvindo: o rádio, a televisão, o telefone, o fax e essas coisas que hoje os satélites estão fazendo aí 24 horas por dia, mostrando coisas que a matéria não pode ver. Olha, isso tudo, veja a teofania do homem que está lá do outro lado da terra, na sua tela. É uma aparição? Sim, isso é mandado em fagulhas. É uma lei que Deus criou. A televisão, o rádio, todas essas leis, quem criou foi Deus, não foi Satanás. Satanás simplesmente perverte, ele perverteu estas leis. Então, como cientistas já comprovaram que a televisão, o termo "a televisão é uma desgraça para a humanidade", esse termo quer dizer o que a televisão apresenta é uma desgraça para a humanidade. O que o rádio manda em matéria de música e coisas tem sido realmente uma catástrofe moral, espiritual, mas não que a lei seja uma desgraça. É um meio. O carro é uma bênção, o carro é uma desgraça. Eu tenho dito, você nunca viu um casal indo para um motel de carro de boi, de carroça. Aquele burro velho puxando um casal para um motel. É o carro, é o telefone que trabalha nisso aí. Agora, isso é a árvore da ciência do bem e do mal. Faz bem e faz mal.
ao mesmo tempo, é usado para matar. Santos Dumont teria uma tristeza muito grande. Aliás, o que a história diz? Ao ver bombas caindo lá de cima, dos aviões, matando crianças. Existe uma música aí sobre essa ciência, não é? Você está jogando bombas, matando as minhas crianças. Agora, isso é uma estação. E durante essa estação você mostra os atributos de Deus, a sua fé, a sua eleição. Vai ali no trem, muita gente, cada um com um comportamento peculiar, particular. E tem aquele que é o cristão, que mesmo na hora de comer, dá graça ao pão, é diferente. Ele não está fumando, poluindo aquela estação, aquele meio ambiente. Eles estão tão zelosos do meio ambiente, então deveriam dispensar o imposto e não registrar patente. Não é fechar as fábricas, não. Bastava dispensar os impostos e não registrar patentes, anular todas as patentes das fábricas de cigarros, como também de bebida alcoólica, para que elas viessem à falência e fechassem. Mas os impostos e a força do mal, a força oculta, que tira todos bem intencionados do caminho, não deixa. Mas isso é questão da estação em que estamos vivendo. Por isso tem que morrer. Tu és pó, e em pó hás de tornar. Não adianta o dinheiro, não adianta a posição social, intelectual. Tem que se tornar ao pó. E se tornando ao pó, segue-se as estações. Vem a quinta dimensão, que é um pesadelo. Aquele rico que conviveu, contemporâneo de Lázaro, foi para a quinta dimensão. Isso é como um pesadelo, não acaba de chegar e nem pode voltar. Isso não é um tacho de azeite fervendo. Isso é um estado, é uma dimensão. E aqueles que ultrapassam, passam pela quinta dimensão, onde Jesus esteve, para tirar de lá todos aqueles que os cortejaram para os portais eternos, todos aqueles que creram, como Abraão, pela fé, não pelos sentidos. E se ele fosse olhar para os sentidos, ele não creria na promessa, não teria Isaac. A fé ficaria sozinha, não teria o amor, que é Isaac. Então, você vai, nessa estação, você passa pela quinta estação, que é a quinta dimensão, e logo você adentra a sexta dimensão, onde aqueles que estão dormindo no Senhor para o mundo estão com corpos celestiais, ainda não glorificados, porque eles terão que ir para a sétima dimensão, mas só vai na sétima corpos glorificados. Então aí nós temos as estações como testemunho, e durante essa estação nós dedicamos os bebês, casamos os jovens e sepultamos os velhos. Mas nós temos um passe, um ticket pago para atravessarmos, irmos para a estação desejada. Aquele que veio do céu volta para o céu. Por isso, quando nós nascemos do alto, o corpo retorna ao pó, o físico, de onde ele veio. E o espírito sobe até de onde ele veio. Para onde ele veio? Para Deus, o qual deu
Foi Ele quem deu aquele espírito. Quando a criança chora, põe o sopro da vida enchendo os seus pulmões. É ali quando ele recebe o seu espírito. Então, o que acontece? Quando esse espírito volta para o lugar de onde ele veio, ele está em uma outra estação. Agora, ele não fica despido. Você corre na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Há um corpo celestial, quando esse tabernáculo é desfeito, essa casa terrestre. Há um outro, para você não ficar vagando e baixando em sessão espírita. Supostamente, não é? E quando o Filho de Deus surgir com sua cura e suas asas, então, o que acontece? Aí você vê claramente as Escrituras se cumprindo. Será totalmente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria testifica disto. Ela satisfaz os sentidos. Logo, se somos um cristão e nós nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada, a não ser vitória para nós, porque nós não estamos selados, não é só até o dia da morte, mas o dia da redenção, de brotarmos novamente, porque este velho corpo corruptível, sobre o qual Satanás ainda tem poder nesta dimensão, cairá no pó da terra. E o meio é a doce morte, segundo o poeta. Oh, vem, doce morte. Porém, quando esta estação errada agora, é a alternativa para se manifestar atributos de Deus, esta estação mortal se cumpre, então nós passamos para a estação imortal. Ela está vindo agora o imortal. E por isso São Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? Palavras de vocabulários difíceis? Não. É que o mesmo Senhor voltará com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. É para nós consolarmos uns aos outros, não é com vãs filosofias, não é com vocabulário que precisa de um dicionário ao lado. A maior dificuldade da Septuaginta, dos tradutores, daqueles 70, para traduzirem do original para o grego, foi a linguagem que Jesus usou. Foi a linguagem popular, a linguagem da plebe. Foi o nós vai, o nós foi, do povão. Foi isso. E com isso ficou inexcusável tanto o indouto como o douto. Porque o doutor sabe o que significa nós vai. É como eu tenho dito, isso é como os frangos de granja e os frangos caipiras, não é? O frango caipira diz para os outros, nós vai para a panela. O de granja diz, nós vamos para a panela. Isso quer dizer, vai tudo para o mesmo lugar. Entendemos? A luz da palavra, ela é contundente, mas ela é convincente, ela é gostosa. Ela faz vibrar a gente mesmo. A gente está discorrendo, a gente vibra por dentro. A gente dá vontade de gritar, até de falar língua estranha, né? Então ele trará com ele os espíritos imortais que têm retornado a ele desde a terra. E eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio e brilhará em sua glória.
Agora eu pergunto para vocês, onde é que está a heresia? A heresia está assim quando fere aquelas doutrinas da velha mãe, lá do Concílio de Nicéia. É isso que é a heresia? O que o povo está ouvindo agora? Minha irmã, meu irmão, preste atenção nisto. Veja o que vira um câncer diante dessa verdade. O que vira esse Golias diante desse Davi e dessa pedrinha. Isso não é nada, esse câncer. Essa diabetes não pode ser nada. Esse derrame, essas ameaças no físico não pode ser nada. Mediante esta grande promessa, essa grande realidade. O que era a velhice, os 100 anos de idade para Abraão, os 90 anos para Sara, diante da promessa, diante da sua fé? Olha, o nosso tempo já se foi. Deus continuará te abençoando com esse testemunho da palavra e da natureza, em nome de Jesus Cristo. Aí está a sua bênção. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como dele recebi a luz e a paz, ele mudou-me, eu bem sei completamente. Como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como ele ama-me. Cada dia ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente este amor tão divinal restaurador. Sempre
sem fim.